Já estamos de volta, recebemos várias dúvidas sobre gastroplastia, essa cirurgia, né? A cirurgia, a famosa cirurgia de redução de estômago. Tem muita gente que ainda tem dúvida, apesar dela estar sendo bem difundida. Já faz muitos anos que essa técnica vem sendo aplicada e a gente convidou o Dr. Nelson Santos Neto, cirurgião. Quantos anos já, Dr. Nelson, de cirurgia bariátrica? Não é a idade, tá? É só de cirurgia. No ano passado eu completei 20 anos de formado, fazer 21 anos ao final do ano, e são 18 anos já de cirurgia bariátrica. Comecei exatamente em 2000. O impacto é muito grande, né? Na qualidade de vida, na saúde do paciente que se submete a essa cirurgia. O impacto é impressionante, né? Tanto na qualidade de vida, quanto na melhora das outras doenças associadas à obesidade. Isso porque não dá para medir o grau de satisfação de uma pessoa que estava insatisfeita com o fato de estar obesa e que agora não está mais obesa e está muito mais satisfeita. Não tem como medir esse grau de satisfação. Mas se a gente medir somente pela perda de peso e pelas melhoras das comorbidades associadas, o impacto na qualidade de vida é bem importante. Quais são as principais comorbidades quando a gente fala? As comorbidades, assim como você teve essa pequena dúvida, é muito comum que os pacientes perguntam: doutor, comorbidade, o que é isso? Morbidade é doença, e comorbidade é aquela doença que é prima irmã de uma outra, no caso da obesidade. Tipo, são aquelas doenças que pioram com a presença da obesidade, que melhorariam se a obesidade fosse retirada da jogada, e que já existem, mas que pioram quanto mais obeso o doente fica. Então, as principais, sem dúvida, são hipertensão, diabetes, colesterol elevado, triglicerídeo elevado, gordura no fígado, doenças respiratórias, que a gordura restringe ali o pulmão, a própria infertilidade, a dificuldade da mulher de engravidar, o refluxo gastroesofágico. Existem várias comorbidades, assim, se a gente fosse relatar de cabeça, são várias doenças que pioram, as próprias doenças articulares, com excesso de peso, fazem elas piorarem, tá? E é evidente que tem algumas pessoas que chegam no consultório com algumas doenças que absolutamente não tem nada a ver com a obesidade, e que elas às vezes têm a expectativa que vão melhorar de tudo, e a gente tem que ter muito cuidado e explicar que vai melhorar apenas aquelas que têm relação com a obesidade. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm obesidade, hipertensão, diabetes e um problema na tireoide. Eu digo, vai resolver a obesidade, tem 80% de chance de curar a sua hipertensão, 95% de chance de curar a sua diabetes, não vai haver nada com a tireoide. Porque elas às vezes acham que vão curar tudo. É importante esse esclarecimento. Eu queria muito uma cirurgia que curasse tudo, mas não existe ainda. Doutor Nelson, e quem são os candidatos à cirurgia, né? Porque logo no início tinha aquela questão do IMC, né? Que tinha que ser acima de tal número, mas hoje não é por aí. Quando nós começamos, ainda era meio dúbio ainda quem podia, quem não podia, se achava que só podia realmente pessoas muito grandes. E realmente quando se ia operar, as pessoas eram muito obesas. Só se aceitava que se operasse pessoas muito obesas e tinha taxa de complicações mais altas. Então, com o passar do tempo, isso padronizou-se e passou-se a aceitar que, na verdade, assim, quando é que um remédio pode ser aplicado a uma determinada população? Quando você tem provas científicas de que aquele tratamento, aquele remédio tem uma taxa de complicações bem menor do que a própria doença. Ou seja, o remédio não pode ser pior do que a doença. Então, ela tem que ser boa, tem que ser eficaz no tratamento e tem que ser infinitamente menor os riscos do tratamento do que na doença. Então, onde é que isso se aplica? Se aplica sempre naquele paciente que tem acima de 40 quilos por metro quadrado, desde que esteja obeso já há mais de 2 anos, se não tem, dificilmente ele já esteja tratando clinicamente com nutricionista, com endócrino e não esteja vendo resultado. Desde que ele esteja tentando também, não esteja tendo resultado. Esse tipo de paciente, normalmente, ele tem indicação cirúrgica, porque ele chegou num nível de obesidade que ele tem uma predisposição a chegar àquele tipo de obesidade que somente em 1% dos casos ele vai conseguir emagrecer e permanecer magro por mais de 5 anos. Então, se você tem um tratamento que vai fazê-lo emagrecer e tem uma taxa de risco menor do que a própria obesidade, não faz sentido deixá-lo obeso. A outra indicação clássica era aquele paciente que não tem 40, tem 35 quilos por metro quadrado, é obesidade grau 2. Mas associado a isso, ele já tem uma outra doença que corrobora, que vai melhorar com a cirurgia. Ele é um gordinho grau 2, mas ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem dislipidemia. Muita gente até pergunta, doutor, e quando o diabético pode operar, ele é hipertenso, ele pode operar? Ele tem que operar.
Na verdade, se ele tiver vontade, lógico, né? Se ele tiver vontade de operar, e se ele é diabético, se ele é hipertenso, aí sim é que ele deve operar, porque ele vai se beneficiar duplamente. Ele vai se livrar da obesidade, da diabetes, da hipertensão e dos vários outros problemas que ele possa ter. E é isso que muitas vezes confunde as pessoas, que a obesidade ela tem várias facetas. É como se fosse uma mesma doença. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, você tem aquele paciente que tem gripe, tem aquele mal-estar, outro tem mais tosse, outro tem mais coriza, o hipertenso às vezes tem menos sintomas. Exatamente. Você tem um paciente que vai ter mais excesso de peso, e você, incrivelmente, eu pego o paciente às vezes com 140 quilos, você faz o exame dele todo, ele não tem normal, nada. As taxas. E eu pego um paciente com obesidade grau 2, ele tem diabetes, ele é insulino dependente, ele é hipertenso, então assim, é como se fosse, na verdade, uma mesma doença e que numa pessoa se apresentasse com a face do excesso de peso. Em outra pessoa apresentasse menos excesso de peso, mas tem mais gordura abdominal e ele tem mais uma diabetes mais pronunciada. Outras pessoas não têm nenhuma taxa sanguínea alterada. Eles confundem muito doença com taxa sanguínea. Doutor, eu não sou doente, minhas taxas são normais. Então, tá tudo mas okay. É hipertenso, dorme com uma maquininha de BiPAP para tratar uma apneia do sono. Então, cada pessoa pode ter uma faceta dessa ligada à obesidade. Então, quando você tem obesidade grau 2 e tem uma outra doença ligada à obesidade, continua-se ainda com a mesma indicação de tratamento cirúrgico da obesidade. E, mais recentemente, surgiu uma nova indicação, que é uma indicação até mais metabólica, digamos assim, do que bariátrica. Metabólica a gente fala quando está tratando de outro. Eu estou mexendo num órgão para atingir outro, para tratar outra doença. Tipo, eu estou mexendo no estômago, não para atingir a obesidade, mas para tratar diabetes, para tratar a hipertensão. E isso já é indicado? Então, assim, existe agora uma nova indicação. É o paciente obeso grau 1, é aquele que tem entre 30 e 35 quilos por metro quadrado. Tá? É um obeso grau 1, não é tão gordo, mas ele necessariamente ele precisa comprovar através de exame e laudo médico. E esse laudo médico tem que comprovar, por exemplo, ele é diabético, ele tem que trazer um laudo do especialista que o acompanha, dizendo que ele tem uma diabetes grave. Obrigatoriamente tem que constar a palavra grave, com difícil controle clínico. Então, o que é isso? É aquele paciente que antes queria operar e não podia porque ele não tinha obesidade suficiente. Mas ele nunca ia ter obesidade e diabetes suficiente, porque o quadro dele era tão grave que ele provavelmente morreria se tentasse chegar naquele nível. E ele não conseguia ficar normal. Hoje em dia, se ele tem uma diabetes de difícil controle, uma hipertensão de difícil controle, já operei pacientes, por exemplo, com cirurgias cardíacas, hipertensos graves, diabéticos com apenas um rim, já com sequelas de retina, usando insulina 3, 4 vezes ao dia, mas que não eram tão obesos, mas que o endocrinologista mandar para mim, Nelson, por favor, opera esse paciente que eu venho cuidando dele há algum tempo, está difícil controlar clinicamente e o quadro dele do ponto de vista da diabetes é grave. Então, nesse caso, ele tem a obesidade grau 1 e uma outra doença considerada grave, a gente pode operar. Então, na prática, para se partir para a cirurgia, ou o paciente tem uma obesidade mais extrema, uma obesidade de grau 3 para cima, ou ele tem uma obesidade menor. Mas, aí nesse caso, ele tem que ter mais doença para poder compensar o risco, porque senão não compensa o risco. Esses pacientes que não são tão obesos, eles correm o risco de ficarem muito magros? Ou a cirurgia, você consegue ajustar isso? Isso é uma pergunta extremamente frequente no consultório. Ontem mesmo eu recebi uma paciente que ela era diabética e ela queria perder apenas 10 quilos. E eu disse a ela que eu queria muito mesmo ter uma cirurgia para quem quer perder 10, uma para quem quer perder 15, outra para 20, outra para 25. Nenhuma cirurgia é regulável. Na prática, todas as cirurgias que são feitas para tratar a obesidade, elas ajudam a controlar as doenças associadas. Ajudam a curar o diabetes, a controlar a hipertensão. E todas elas fazem perder peso. Existem algumas técnicas que têm uma tendência a perder menos peso, mas mesmo assim não existe estudo comparativo sério, duplo cego a longo prazo para saber quem perde mais peso, quem perde menos peso. Na prática, o que a gente vê é o seguinte: quem é menos obeso tende a perder um pouco menos de peso, mas vai ficar um pouco mais magro do que aquela pessoa que era muito obeso. É um preço a se pagar. Afinal de contas, essa cirurgia nunca foi criada pensando na estética.
Eu até acho que as pessoas pensam nisso, não é nem um pecado pensar em estética, senão não teria cirurgia plástica, mas a estética chega para nós em milésimo lugar. Primeiro é segurança, 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 segurança. E assim, a nossa prioridade é tratar uma doença. Se secundariamente aquela pessoa acabou perdendo peso, esteticamente está se achando mais legal, ela vestia 48, está vestindo 36, mas eu vou estar olhando se ela curou a diabetes, se ela curou a hipertensão. Mas se ela está se achando mais legal, se ela está se achando esteticamente mais bonita, ótimo. Mas a finalidade nunca vai ser essa. E o que eu acho interessante é que para muita gente a cirurgia vira um marco de uma mudança do estilo de vida, né? E aí a pessoa sim passa a ter mais saúde, fica mais bonita, vai para o lado da estética, mas pelos hábitos que ela adotou na vida pós-cirurgia. Isso, é incrivelmente comum. Eu vejo algumas pessoas até, às vezes, me marcarem em redes sociais. Quando eu olho, elas estão me marcando no aniversário. E eu olho que não é o aniversário delas, elas como se elas marcassem um novo aniversário a partir dali. O aniversário da cirurgia. E essa cliente que eu recebi foi exatamente isso. Ela disse, doutor, eu tentei fazer uma cirurgia para correção de mama, eu achei que se eu reduzisse a mama eu ia ter um estímulo para depois tentar reduzir o resto. Eu falei, não, cirurgia plástica não é cirurgia para reduzir peso, nem cirurgia de obesidade, é cirurgia para tratar estética. Na prática, quando alguém está obeso, tem que tentar tratar a obesidade de tudo quanto é forma, clínica, com endócrino, com nutricionista, se precisar de psicólogo envolve, com um profissional da educação física. Se não resolveu, aí o tratamento é cirúrgico. Resolveu a parte cirúrgica, aí se o paciente desejar, após tratar a obesidade com cirurgia bariátrica, ele vai pensar na cirurgia estética, se ele desejar. Quanto tempo depois da cirurgia a gente pode dizer que o peso está estabilizado, aí a pessoa pode recorrer aí à cirurgia plástica, se for necessário? Juliana, isso é uma ótima pergunta, porque é muito comum as pessoas me procurarem e perguntarem assim, doutor, é verdade que depois de operado eu sou obrigado a fazer plástica? Eu digo, não. Depois de operado você ganha a possibilidade de fazer plástica. Porque estando gordinho, nem querendo e pagando, se você encontrar um profissional plástico sério, ele não vai querer te operar, tá? Então, depois de operado, se por acaso você não fizer atividade física, se não fizer musculação para que você perca gordura, mas não perca musculatura, se você não tiver um cuidado nutricional adequado, uma ingesta proteica adequada, ou se você mesmo desejar e quiser, eu quero ter um seio mais definido, mais empinado, eu quero ter uma barriga mais definida, eu quero tirar um excesso de pele aqui e acolá. Isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens. E aí, nesse caso, você pode, nessa hora você já pode procurar um cirurgião plástico após 1 ano e meio, 2 anos, quando está com peso estabilizado, vitaminas ok, exames ok. Se a gente vê que o peso estabilizou, nesse caso a gente orienta que já possa procurar uma cirurgia plástica. A partir de que idade pode fazer? De 18 anos a 65 anos não há nenhuma restrição. Entre 16 e 18 tem que haver uma participação da família no processo, porque trata-se de um adolescente, final de adolescente, uma idade adulto jovem ainda em formação, e toda a família tem que participar do processo de preparação com psicólogo, com nutricionista, para entender o que é que se vai fazer, porque o paciente nessa hora, por mais que ele já se ache completamente autônomo, é importante que a família participe. Já acima de 65 anos, o paciente tem perfeita noção do que ele está fazendo, mas aí nesse caso a gente precisa trazer a família para perto de nós, para explicar que após essa idade, os riscos aumentam. Então, o paciente precisa ter realmente um nível de obesidade e doenças que justifiquem ele submeter uma cirurgia naquela idade, sabendo que os riscos dele são aumentados em relação ao adulto jovem. Sim. Mas a família permitindo e apoiando também, não é proibido. Agora, entre 18 e 65 não há restrição. E de 0 a 16 anos, aí é muito raro ter um caso, porque a maior parte das vezes, somente em síndromes genéticas muito raras, em que o paciente tem uma tendência muito grande à obesidade, e que você pode, às vezes, tentar intervir para que retarde esse processo, às vezes não é impossível parar, mas isso é muito raro. Eu tenho 18 anos de consultório de obesidade, até hoje vi apenas um caso desse tipo. Ótimo. Doutor Nelson, nosso tempo é curto, daria para a gente passar o programa todo conversando aqui, então já quero até lhe convidar para voltar outras vezes. São muitas dúvidas, é um assunto assim muito importante de ser esclarecido, né? É verdade, é um assunto que nós já conversamos outras vezes, em outros programas, em outras oportunidades, e eu vejo que muita gente ainda tem as mesmas dúvidas ou
surgem dúvidas novas, surgem perguntas, surgem respostas novas, a tecnologia evolui, a medicina evolui. E eu quero lhe dizer que estou à disposição. Sempre que você precisar, pode chamar. Muito obrigada, Nós é uma podemos honra conversar. me receber aqui. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, se você tem dúvidas sobre nutrição, a gente vai entrevistar a nutricionista Lívia Bertoleza. Já, já.